Neste segundo episódio da série A Superação do Ontologismo na Dogmática Penal, sigo aprofundando a reflexão crítica que venho propondo como advogado, pesquisador e autor da teoria significativa da imputação. Depois de expor no episódio anterior as raízes históricas e filosóficas do ontologismo dogmático, que aprisiona o direito penal, agora avanço para examinar por que as tentativas modernas de reforma, como o finalismo, o funcionalismo e as novas classificações do dolo, falharam em superar as ficções jurídicas e, ao contrário, acabaram reforçando o sistema que pretendiam transformar. Convido você a acompanhar esta análise rigorosa, que não apenas denuncia os limites do modelo vigente, mas prepara o terreno para a ruptura paradigmática, que apresentarei no próximo episódio. Vem comigo. Se há algo que a história da dogmática penal nos ensina, é isto. Os esforços para superar o velho modelo ontológico não apenas falharam. Eles, em muitos casos, agravaram o problema. Não foram poucos os autores, doutrinas e escolas que nos últimos 150 anos tentaram escapar das amarras do causalismo clássico e do formalismo ontológico. Mas a verdade nua e crua é que, ao final de cada tentativa, as soluções apresentadas acabaram reforçando as mesmas ficções que pretendiam desmontar. Um exemplo central, quase paradigmático, é o finalismo de Hans Welzer. Talvez a tentativa mais ambiciosa do século XX de redesenhar os fundamentos da teoria do delito. Welzer propôs que a ação não deveria ser entendida apenas como processo causal, mas como ação final, dotada de sentido, orientada para uma finalidade. O problema? Embora tenha buscado uma explicação mais sofisticada, o finalismo manteve intacto o coração ontológico da dogmática. Apenas deslocou o centro do problema da causalidade física para a finalidade psíquica. A pergunta sobre o que se passa dentro do agente continuou ali, intacta, com todas as suas ambiguidades e riscos interpretativos. Eu chamo de farrapos. Quando olhamos para o funcionalismo, especialmente na versão sistêmica de Jacobs, o quadro não melhora. Jacobs tentou afastar a discussão da subjetividade e reconstruir o direito penal a partir da preservação das expectativas normativas do sistema social. Mas ao fazer isso, caiu em outro extremo. Transformou a dogmática penal num instrumento de manutenção sistêmica, muitas vezes desprezando a análise concreta das condutas humanas. O resultado? Um modelo que, apesar de teoricamente elegante, frequentemente ignora a individualidade do agente e o contexto humano do agir. E no centro de tudo isso está ele, o dolo eventual, a figura que se tornou, ao longo do século XX, o símbolo máximo do fracasso dogmático. O dolo eventual é, digamos assim, a tentativa desesperada da dogmática de criar uma ponte entre o dolo e a imprudência, cobrindo situações em que o agente não quer o resultado, mas aceita como possível. Parece uma solução inteligente, não é? Um meio termo, uma categoria intermediária. Mas na prática, ele é um verdadeiro monstro teórico, uma aberração jurídica e dogmática. Por quê? Porque reúne em si mesmo todas as contradições do modelo ontológico. Ele exige que o julgador descubra dentro do agente não apenas o que ele sabia ou previu, mas como avaliou subjetivamente aquele risco. Ele transforma a imputação penal num exercício interpretativo, profundamente especulativo, onde os fatos cedem lugar a presunções, conjecturas e inferências. Mais do que isso, alimenta um modelo punitivo que opera com base em ficções subjetivas, permitindo condenações severas, mesmo quando os elementos objetivos não sustentariam uma imputação dolosa. O dolo eventual não é um detalhe técnico, ele é um ponto de inflexão,
Ele mostra até onde a dogmática penal foi capaz de esticar suas categorias para preservar um modelo que, no fundo, já não se sustenta. Ele revela o esgotamento das tentativas de reforma que não foram suficientemente radicais. E mais importante, revela o custo político e democrático dessas tentativas fracassadas. Quando o sistema jurídico aceita trabalhar com categorias fictícias, ele se afasta da racionalidade, da proporcionalidade, da previsibilidade. Ele se torna um instrumento nas mãos das políticas criminais de ocasião, servindo menos para proteger direitos e mais para atender à demanda social por punição exemplar. O dolo eventual, nesse sentido, é a expressão máxima de uma dogmática penal que perdeu o contato com os princípios constitucionais e se tornou vulnerável a usos autoritários e arbitrários. É por isso que eu insisto, não basta reformar classificações. Não basta criar distinções entre dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, dolo eventual. Esse jogo classificatório, ao final, é apenas uma estratégia de sobrevivência de um modelo esgotado. Ele não resolve a crise, ele apenas a disfarça. A verdadeira ruptura exige outro caminho. Exige abandonar a busca pelos estados internos, abandonar a tentativa de construir ontologias jurídicas que pretendem descrever realidades mentais e reconstruir a dogmática penal a partir do que realmente importa. A ação enquanto prática significativa, interpretada socialmente, inserida em contextos normativos compartilhados. No próximo episódio, vamos entrar diretamente nesse terreno. Quero apresentar a você, com todos os seus detalhes, a teoria significativa da imputação. Não apenas como proposta metodológica, mas como um verdadeiro paradigma na ciência penal. Vamos falar de Wittgenstein e a filosofia da linguagem, de Habermas e da teoria da ação comunicativa, de Yves Anton e da teoria da ação significativa, e mostrar como essa junção de ideias permite abandonar o modelo ontológico e construir um direito penal alinhado à democracia, à racionalidade e à justiça. Espero você lá, porque essa parte é mais desafiadora e, sem dúvida, a mais promissora de toda a nossa reflexão. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. E lembre-se, imprudência consciente não é acidente, é crime. Até mais e fique em paz.